Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar toda semana, no mesmo horário, no mesmo canal, e que também pode ser acessado através da internet, da rede do YouTube, com todos os mais de 200 programas versando sobre uma quantidade muito bacana de temas que sempre nos levam a refletir o mundo que a gente vive e o papel, a história, o papel da ciência e da tecnologia na transformação da sociedade, do homem, do nosso corpo, nossa mente, nosso ambiente, o nosso pobre ambiente. E a gente tem hoje a satisfação de receber um professor da casa, da PUC São Paulo, que já esteve no Nova Estela. Quem quiser visitar o programa anterior é só procurar, que vai encontrar, o professor Marcelo Vieira Gralha, que é professor da PUC, engenheiro mecânico, mestre em engenharia pela Unesp, doutor em tecnologias da inteligência e design digital também pela PUC, nosso programa bastante novo, aí o TID, que está criando também profissionais e doutores em áreas novas. Ele fez a pesquisa, é o tema do nosso primeiro programa, exatamente sobre a questão das novas tecnologias e o impacto sobre o trabalho e, obviamente, sobre o trabalhador e sobre a sociedade. Ele coordena a área de gestão de operações do Departamento de Administração da PUC, tem experiência em administração e engenharia, atua como consultor de organizações privadas, públicas, terceiro setor, em gestão organizacional, processos e estratégia. É cofundador e atual presidente da Media Lab São Paulo, onde desenvolve ações e projetos voltados para a cultura, educação, sustentabilidade e transformação social. Marcelo, bem-vindo novamente ao Nova Estela. Você conversou com a gente em bastante detalhe essa história do conflito homem, trabalho, máquina, E a gente te convidou para voltar porque você pode dar uma detalhada um pouco do processo aonde a gente, você contou uma boa história. Agora a gente estava chegando mesmo no que está acontecendo agora, que parece ser uma coisa que rompe um pouco com o ciclo que a gente conhecia desde o início da Revolução Industrial, e também um tema que você tem uma expertise boa para debater aqui no Nova Estela, que preocupa muito a nossa turma, que é a questão do aumento da desigualdade através do que está acontecendo, com esse impacto a gente sempre imaginou que o desenvolvimento deveria trazer riqueza, bonança, sonhos de a gente vai poder ficar estudando, pescando, se divertindo, porque a sociedade caminharia para uma coisa mais justa, equilibrada, dando a cada um de acordo com a sua necessidade, e não exatamente de acordo com a sua produtividade. Bem-vindo, e o que está acontecendo no nosso mundo? Então, obrigado, Zé, pelo convite por estar aqui. Na nossa primeira conversa, eu falei lá de uma frase, de um pensamento, que a tecnologia não precisa ser nossa inimiga, não precisamos encará-la como inimiga. Os nossos inimigos, eles são a ignorância sobre o que está acontecendo, a indiferença e a inércia, o não movimento, o não empenho em transformar o futuro. Então, a questão que a gente está vivendo hoje, que está se chamando uma nova revolução tecnológica, alguns chamam de quarta revolução industrial. Eu acho que tem um problema, porque essa revolução não é só industrial, então eu prefiro chamar de nova revolução tecnológica, ou indústria 4.0, é outro termo que está sendo bastante utilizado. Mas, enfim, então, essa transformação que a gente está começando a vivenciar, por assim dizer, vai trazer uma transformação e é um movimento diferente do que nós vivemos até hoje, em termos de crescimento econômico, inovações que eliminavam postos de trabalho, mas geravam outros, extinguiam determinadas profissões e faziam nascer outras, fechavam empresas, mas faziam nascer novos negócios e por assim adiante. A diferença a gente discutiu um pouquinho,
é que não necessariamente esse movimento entre crescimento econômico vai ser acompanhado de crescimento de emprego. Então, isso é o novo. Isso não é novo. Então, há um cenário já com especialistas quase que unânime no mundo, dizendo que haverá uma substituição em massa, né, de trabalho, e haverá a falta do emprego. Falta do emprego. Bom, então tem dois aspectos para a gente, acho que vale a pena a gente destacar nessa questão. Acho que um tem a ver com essas três coisas, né? Ignorância, a gente não se envolver como sociedade sobre isso que está acontecendo, a indiferença, né? Não se sensibilizar para isso e não se mexer, né? Da inércia não se mexer. Então, se nada for feito, o que os prognósticos estão apontando é essa situação. Então, assim, uma redução de emprego, o emprego está restrito para pessoas mais especializadas em algumas funções, não em todas. Então, a gente já tem, por exemplo, a inteligência artificial, que é um dos artífices dessa transformação, né? A IBM tem lá o sistema Watson dela, que ele, em parte, ele vai substituir, por exemplo, o diagnóstico médico. Talvez não do especialista, mas do clínico geral. Né? Ele vai substituir o trabalho do analista jurídico, né? O advogado mais jovem que fica procurando nas leis, preparando argumentação. O sistema faz isso muito rapidamente. Né? Aí o advogado super especialista, ele vai continuar. Né? Mas hoje, se a gente pensar, né, de todos os advogados que tem no mundo, quantos estão num papel de super especialista e quantos estão em papéis de apoio, de auxiliares, quer dizer, é a imensa maioria. Então, não é que toda a profissão especializada vai se salvar, né? Algumas vão, mas ligadas à tecnologia, finanças executivas, criatividade, né? Arte, tem algumas profissões não vão ser tão impactadas, mas a maioria vai ser, né? Isso em todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento, e países subdesenvolvidos do ponto de vista econômico, claro, né? Então, se nada for feito, é isso que vai acontecer. Então, tem aquela ideia, né, é uma leitura meio própria do livro do Maquiavel, O Príncipe, né, que é um livro polêmico, mas se a gente torcer o livro e tirar o contexto histórico, uma série de coisas, salva ali um ensinamento interessante, né? É como se Maquiavel... Salvam muitos, né? Estou sendo econômico, né, a fala. Mas eu gosto da ideia central, que é o seguinte, que 50% do nosso destino não depende da gente, né? Então, 50% do nosso futuro depende do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso talento, enfim, do nosso mérito, né? E 50%... Aqui no Brasil, antes de você responder, aqui no Brasil, 50% depende da articulação política. Não, volta para cá. E 50% depende do externo, né? Depende do acaso, de você estar na hora certa, de você estar na hora errada, de quem te ajuda. Eu chamava de fortuna. Fortuna. Não é virtude e fortuna. Né? Virtude e fortuna. 50% a virtude, 50% a fortuna. Eu estudei bastante para cá. Legal, eu gosto. Lá na filosofia da USP. Legal. Mas se a gente fosse fazer uma síntese, ele como que diria? Ele falava assim, ele poderia nos dizer assim, então, o que sobra disso? Sobra que a gente só tem duas opções em relação ao nosso futuro, né? Ou a gente deixa ao sabor da sorte, né? 100% ao sabor do vento, ou a gente tenta controlar, como diria Chico Buarque, 50% que nos cabe desse latifúndio, né? Então, seriam as duas escolhas que uma pessoa pode ter em relação ao futuro. Então, colocando isso em relação a esse contexto agora. Então, a gente tem que tentar construir os 50%. Alguns países já estão fazendo isso, né? Até estive ontem num seminário promovido pelo governo alemão, que eles falavam como é que eles estão conduzindo esse processo de digitalização da economia alemã, se preparando para tentar tirar uma coisa satisfatória e positiva para eles com essas novas tecnologias, inteligência artificial, indústria 4.0, robotização, realidade virtual, realidade aumentada e por aí afora, né? Então, precisa ter uma interferência. Então, isso, no caso do Brasil, é uma coisa importante para nós, né? E, como você citou bem, nesse momento político, é um cenário totalmente desfavorável, né? A gente vai ficar patinando porque não vamos conseguir uma articulação estruturada, né, do ponto de vista político, para conduzir isso. E o governo é sempre importante, os governos são sempre importantes na condução de um processo desse, que é um processo complexo, né? Então, essa é uma das questões. A outra questão
é que que aí vou falar quando eu fiz a pesquisa, né, uma leitura do Keynes. O Keynes tem um artigo que ele publicou em 1930, né, que seria, qual será, em outras palavras, eu não me lembro o título exato, mas as possibilidades econômicas para os nossos netos. Quando eu vi esse artigo, ele falou, bom, daqui a 100 anos, eu falei 1930, 2030, que é o horizonte de tempo que eu pesquisei na minha tese. Eu falei, poxa, eu preciso ver o que o Keynes falou. E ele também falava a mesma coisa, ele também observou o crescimento dos índices de produtividade, a inovação tecnológica, e falou o seguinte, daqui a 100 anos, então ele está em 1930, ele fala, a produtividade, por conta da tecnologia, vai chegar num nível tal que não vai ter mais trabalho para todo mundo, não vai ser necessário, né? Então ele coloca isso, que é o que agora os pesquisadores atuais estão também chegando a essa conclusão. Mas o bacana do texto do Keynes é que ele coloca uma perspectiva. Ele fala o seguinte, a humanidade viveu sempre sob a égide da escassez, né? Sempre foi uma luta por recursos, né, recursos finitos. Não tem comida para todo mundo, não tem posto de saúde para todo mundo, não tem educação para todo mundo, não tem isso. Então a gente não tem recursos para todo mundo, né? Esse foi o nosso signo aí, né, nessa caminhada na sociedade. E ele fala, isso vai se superar, porque essa tecnologia, por outro lado, vai gerar tanta riqueza, vai permitir um progresso tão fantástico, que nós vamos, na verdade, vamos ultrapassar esse cenário, esse contexto de escassez de recursos. Então vai ser possível alimentar todo mundo, que na verdade hoje já é, né? Já é possível, não precisaria ter mais fome no mundo. Vai haver recursos para ter saúde para todo mundo, educação para todo mundo, condições de vida para todo mundo no planeta inteiro, né? Então, ele já vislumbrou isso e é o que parece que vai acontecer se a gente olhar os números atuais de previsão de ganhos, de crescimento econômico por conta dessas novas tecnologias que a gente falou. Então, essa é a boa notícia. Aí o Keynes coloca qual que é o desafio. Então, a gente vai trocar de desafio. O desafio é o seguinte, como é que nós vamos dividir riqueza? Esse vai ser o grande desafio. Como é que nós vamos? Dividir riqueza, né? Como que vai ser esse compartilhamento? O que tem de preocupante nisso é que o nosso histórico não é muito positivo, né, nesse aspecto, né? Então, assim, em resumo, essas novas tecnologias, elas tendem a gerar riqueza, mas a concentrar riqueza. A gente vai ter menos empresas, né, porque vai aumentar a convergência de empresas, né? As empresas que têm hoje recursos para adquirir essa tecnologia vão fazer fusões, vão fazer aquisições, né? Compram empresas, hoje já é assim. Em 1967, 1967, se eu não me engano, das 10 empresas mais valiosas nos Estados Unidos, tinha uma de tecnologia, né, que era a IBM, e outras 9, Petrolífera, não sei o que mais, General Motors. Hoje, as 5 primeiras são empresas de tecnologia, né, que é a Amazon, Google, Facebook, Apple, e as 5 maiores hoje, o valor de mercado delas é 4 vezes maior do que as próximas 5. Então, elas estão entrando em todos os setores, até os bancos estão preocupados que eles estão começando a entrar até no negócio de intermediação financeira, né? Então, vai haver uma concentração... Não precisa mais de banco. Hã? Não precisa mais de banco. Exato. Já tem cartão virtual. Exato. Né? O blockchain que está surgindo é outra... Não precisa de dinheiro, não precisa mais de dinheiro. Então, essa é uma questão. E a outra, então, a desigualdade vai crescer por alguns caminhos. Um é esse. Né? Então, a gente vai ter empresas mais poderosas e as empresas empregam poucas pessoas, né? Mais ou menos, para faturar $1 bilhão, o Walmart precisa de 1 milhão de pessoas, né? O Facebook precisa de 17 mil pessoas. Então, essas empresas, elas geram muita riqueza, criam muito valor, né? São muito valiosas e empregam pouca gente. Então, esse é um caminho. Outro caminho é o caminho do emprego, porque, historicamente, desde a Revolução Industrial até antes disso, como é que se distribui a riqueza? Com salário, né? Então, o capitalista, o empresário, enfim, ele tem lá o capital dele e ele paga pessoas para trabalhar, para ele poder realizar aquilo. Então, de alguma maneira, de forma justa ou injusta, né, independente sem julgamento de mérito, há uma transferência de riqueza. E se não tiver trabalho para todo mundo? Então, a gente perde esse mecanismo. Isso é importante, né? E tem outras questões, né? As fábricas inteligentes hoje já está tendo um movimento de reshoring, né? As fábricas voltando da China, do Vietnã,
de outros países para os seus países de origem, né? A Adidas tinha uma fábrica na China com mais ou menos 1.000 funcionários fabricando tênis. Eles construíram uma fábrica chamada Fábrica Inteligente, na lógica da indústria 4.0, trouxeram essa fábrica para a Alemanha, tem lá 140 funcionários. Né? Então, a questão do custo da mão de obra deixou de ser relevante. Então, para que eu vou manter a fábrica lá? Eu trago de volta. Ótimo para a Alemanha, que gerou 140 empregos a mais, péssimo para a China, que perdeu 1.000. Né? Então, os países em desenvolvimento também vão sofrer com essa tecnologia. Enfim, então tem uma série de mecanismos que eles tendem a concentrar a riqueza, mais do que nós já concentramos, né? Porque a gente já tem essa tradição nefasta de concentração e não distribuímos bem, temos um mundo muito desigual, né? Sociedades muito desiguais. Então, aí está a questão da inércia, né? Voltando àquele ponto. Tem uma boa e uma má notícia, então, com as novas tecnologias em relação à sociedade, né? A má notícia é que se a gente deixar, como dizer assim, correndo livre, né? Sem pensar como se faz compensações, como se faz mecanismos de proteção social, né? Como se faz mudanças no sistema educacional, nos colégios, nas universidades, para mudar a formação, etc., é muito claro o que vai acontecer. Redução do emprego, potencialização de algumas empresas, mudança nesse arranjo produtivo mundial, prejudicando países em desenvolvimento e países pobres, né? E concentração de riqueza. Então, essa é uma notícia, né? Ou cenário ruim, não é uma má notícia, é o cenário ruim, né? O cenário positivo é assim, essas tecnologias vão trazer muita coisa boa, eles vão melhorar a saúde, a longevidade, a qualidade de vida, vão reduzir os impactos que hoje a gente tem no meio ambiente, né? As novas tecnologias que estão surgindo, vão nos deixar, entre aspas, mais inteligentes, com mais tempo para fazer outras coisas, não vão precisar trabalhar tanto. Então, elas trazem também um potencial muito positivo, né? Então, o desafio e até capaz de gerar um nível de riqueza tal que a gente vai superar a nossa história de escassez, né? Então, ele pode trazer um mundo melhor. Aliás, eu queria aproveitar assim, para te fazer um comentário, ouvir a tua opinião. Tudo. Essa questão da escassez é engraçado, né? Porque eu me lembro, anos 90, quando surgiu o transgênico. Uhum. Então, eu encontrei alguém brasileiro que estava na Europa, falou, putz, agora vamos resolver de vez o problema da fome, porque realmente a condição de produzir alimento vai ser... Eu não sei se, quando a gente olha, fala, nós temos alimento para todo mundo, né? A gente não deveria entender que ter alimento significa produzir o alimento e distribuí-lo, né? Quer dizer, se a gente pensar, de fato, a gente produz mais alimento, com mais inteligência, com mais ciência, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Embrapa aí, fazendo 45 anos e comemorando toda uma mudança, desde do mexer, adaptar o solo tropical, manejo até realmente trazer as coisas lá, a soja veio não sei de onde, eu estava ouvindo e tal, e fazer dar certo, sim, né? Transformar uma potência como o Brasil ficou. Mas é engraçado, né? Porque a gente olha pelo mundo, né? E a impressão que dá é que a fome aumenta, tanto no Brasil como no exterior. Sim. É estranho, né? Quer dizer, lugares que já tinham resolvido, começa a aumentar o morador de rua, bairros começam a ficar bairros desérticos, né? Mesmo em Chicago, um lugar tão potência, Chicago, a Universidade de Chicago é uma das tops do mundo. Uma vez eu peguei o trem, né, que levava lá da Universidade de Chicago para o centro e falaram, você não me desce nenhuma estação no meio. Eu falei, mas por quê? Se eu quiser descer para conhecer, tem vários bairros, é longe, né, uma viagem muito longa. Eu já recomendava nem pegar o trem, mas se pegasse, jamais descer numa estação intermediária, porque tem bairros que não é que nem no Rio de Janeiro, tomar cuidado onde você vai descer e virar à direita ou à esquerda, né? Voltando à tua disposição, desculpa interromper, mas essa questão particularmente da fome, né, que é o problema, você tem toda a razão, é o problema mais antigo que a gente tem, né? Guerras, grandes migrações sempre foram falta d'água, falta de plantação, né? Não faria sentido, né? Desse ponto de vista, hoje já não faz sentido, mas é isso que você falou, a gente tem talvez duas condições, né, para pensar em alimentos. Você tem aquela questão do desperdício, né?
que chega a ser 30% ou mais do que isso, e algumas das novas tecnologias ajudam nisso. A gente tem o problema do custo logístico, né, para preservar e para conseguir transportar e distribuir. Algumas das novas tecnologias ajudam a resolver isso daí, né? Mas acho que a questão central não é essa. Esses desafios, de alguma maneira, eles não são as grandes barreiras, né? É um problema que nós temos da nossa sociedade, né? A gente não conseguiu, de uma forma irmã, né, ser mais efetivos, né? Quer dizer, a gente tem uma cultura, essa cultura que né, o capitalismo trouxe uma série de coisas positivas para a humanidade, como modelo econômico, mas ele tem uma série de problemas, né, né, as suas contradições, essas coisas. Então, à medida que a gente tem, acho que chega a ser, de uma forma simples, até uma questão cultural, né? A nossa energia, nosso pensamento, o nosso foco está em competição, em acumulação, né, em consumo. Né, vamos dizer assim, entre a humanidade, ela não está com um olhar, uma grande parte dela não está com um olhar para essas questões que são tratadas com grupos que talvez não tenham todo esse poder, né, que os governos, que as empresas, que os grandes grupos têm, né? Quem faz o contraponto para isso hoje, né, são as religiões, as igrejas, trabalhando contra isso, alguns governos, né, com programas sociais bacanas, interessantes, trabalhando contra isso. Se fica na mão só da iniciativa privada, de alguma maneira ela dita o ritmo do mundo, ela está com a batuta na mão, né? É como se ela puxasse, diga, me siga, né? O governo tem que se adequar para atender isso, não sei o quê. A gente tem o que nós vivemos hoje, né? Um mundo que é desigual sem precisar ser, né? Então, eu acho que, na minha opinião, tem essa questão. Vamos pegar o lance que você falou do transgênero. Bacana, o transgênero tem menos praga, né? Quer dizer, ele é mais resistente a esses problemas. Então, ele aumenta a produtividade do campo, ele precisa de menos agrotóxico do que o convencional, o que é bom do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da sustentabilidade. Nossa, então tudo de bom, né? Agora, vamos ver como é que essa lógica negativa interfere nisso. A empresa que é uma das grandes desenvolvedoras dessa tecnologia e que mantém esse monopólio no mundo, ela desenvolveu esse produto. Que é a Monsanto? Exato, né? Só que ela também... Monsanto é americana? Monsanto é americana, né? Ela colocou... Tem base no Brasil grande. Né? E ela acho que está num processo de fusão, acho que com a Bayer. Isso, alemã, eu ouvi alguma coisa. Recentemente. Mas ela colocou um mecanismo que você não perdeu o poder da reprodução da semente, né? Quer dizer, você planta a soja e ela não é mais fértil, você colhe e aí você precisa comprar a semente novamente. Olha a lógica, entendeu? A lógica a distorção, a doidura que essa forma de vida, essa visão focada em lucro somente, em resultado, em competição, quer dizer, essa ideologia que é o lado negativo do capitalismo, né? Quando extremado, e ele empurra para o extremo isso, ele gera, né? Então, olha só, eu faço o transgênero, mas eu fico dono da semente. A próxima safra, se você não comprar de mim, você morre de fome, porque você não consegue tirar a semente lá da sua lavoura. Então, eu acho que nosso problema não é o desperdício ou o transporte de alimentos, né? É essa lógica que a gente precisa subverter, que a gente precisa mudar, esse olhar de mais humanista, né? Mais justo, de justiça, de distribuição, que precisa ser pensado. E no caso da tecnologia, meio caminhando aí para a conclusão, você vê que, apesar de uma certa promessa de democratização, ela acabou servindo a uma concentração. Principalmente essas novas, elas, se nós não fizermos nada, se não houver, a palavra controle talvez não seja mais adequada, mas regulação, se não tiver mudança Mas o que era não regular? Vamos pegar um exemplo agora, né? Facebook. Não, mas uma regulação não que tire essa questão da liberdade, que é um ponto essencial dela, porque senão a gente fica sob controle dos governos, das empresas, etc. Eu estou irônico, Marcelo. Mas eu não sei mais nada. Eu concordo. Mas até para algum livro, veja o caso da inteligência artificial, né? Uma discussão muito atual agora é a questão da ética. Como que a gente estabelece, porque a gente não tem isso, um código de ética para programação, para a inteligência artificial. Porque senão os sisteminhas, os robozinhos que estão sendo criados agora, eles vão adquirir os nossos vícios, né? Uma empresa vai usar um robô, um sistema para fazer recrutamento e seleção, selecionar candidatos para vagas de trabalho,
o sistema vai incorporar o histórico que a empresa tinha para conseguir fazer uma seleção no perfil que a empresa acha interessante, sei que lá. Se a gente não tiver, vamos dizer assim, um código de ética, por exemplo, né, uma forma de controle seria uma regulação dessa ordem. Ela vai incorporar nossos vícios, ela vai incorporar nossos preconceitos, né? Então, se aquela empresa, por exemplo, não contratava, ou as pessoas que não contratavam determinada minoria, o sistema vai reproduzir isso. Então, assim, a tecnologia ela é inexorável, né? Você não consegue segurar. Na hora que vem, vai, de alguma maneira. Mas é a questão, né? Ignorância, indiferença e inércia. A gente, em termos de governos, academia, empresas, sociedade em geral, tem que olhar isso que está acontecendo agora e falar, isso pode ajudar a gente a ter um mundo maravilhoso, né? Um mundo melhor do que os nossos avós tiveram, nossos pais tiveram e nós tivemos, né? Pode ter um mundo mais justo e um mundo com mais recursos, com mais igualdade, né? E aí a pergunta é, ok, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer para sintetizar ou para direcionar essa energia para que gere uma transformação boa? Muito bom. Mais uma vez, a Nova Estela Ciência e Debate agradece ao Marcelo Gralha, nosso amigo lá da PUC São Paulo, e que veio aqui à Nova Estela tratar de assuntos bem atuais, graves, né? Já trabalhou com a questão do trabalho e a tecnologia, e agora a questão da tecnologia e a desigualdade, né? Então, a Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador de volta aqui no mesmo horário, no mesmo canal, ou o nosso internauta no YouTube a qualquer hora, em qualquer lugar.